de um gigante. E hoje é um assunto que parece até que a gente está repetindo o capítulo, que é dívida. Vamos acompanhar. Vamos lá. Outro ponto do fracasso celeste nas duas últimas temporadas é a questão financeira. Desde o ano passado, o clube sofre com punições da FIFA de impedir registro de novos jogadores, o famoso transfer ban. O Cruzeiro saiu das páginas esportivas para as páginas policiais. Isso é lamentável. Um clube da dimensão do Cruzeiro Esporte Clube. O primeiro bloqueio foi em setembro de 2020, quando deixou de pagar quase 9 milhões de reais ao Zorya da Ucrânia pela contratação do atacante William em 2014. Como vem fazendo há um tempo, Pedro Lourenço ajudou a quitar a dívida. Já em novembro do mesmo ano, o Cruzeiro sofreu outra penalidade por não ter repassado ao PSTC do Paraná cerca de 3 milhões de reais pela venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos da Grécia. Dessa vez, a diretoria conseguiu ajustar o valor, mas somente em fevereiro deste ano. Outras duas punições ainda estão vigentes e os débitos somam cerca de 13 milhões de reais. A direção do clube não pagou 6 milhões ao Mazatlán do México pelo atacante Riascos e mais 7 milhões ao Defensor do Uruguai pela aquisição do Arrascaeta. As dívidas foram somadas na gestão de Gilvande Pinho Tavares. O problema é que essa diretoria atual pegou o clube numa situação tão ruim que, meu filho, eles estão trabalhando do jeito que podem trabalhar. Outra punição na FIFA foi a perda dos 6 pontos na Série B do ano passado. A penalidade foi por causa de uma dívida de aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais junto ao Al-Wahda dos Emirados Árabes, relativa ao empréstimo do volante Denilson. O Cruzeiro quitou a dívida em agosto desse ano. No balanço divulgado em abril, referente às receitas de 2020, as dívidas totais do clube somavam 897 milhões de reais. Para ter uma noção do prejuízo, o rendimento do clube em 2019 foi de pouco mais de 280 milhões de reais. Em 2020, com a redução da cota de TV, pandemia e baixo valor na venda de atletas, o time arrecadou cerca de 118 milhões de reais. Já nesse mês foi divulgado o balanço do primeiro semestre de 2021. O déficit total apresentado foi de 68 milhões e 500 mil. Traduzindo, a dívida celeste desacelerou, mas continua aumentando. Toda essa situação faz o clube enfraquecer ainda mais do caixa, o que acarreta na hora de pagar os salários de atletas e funcionários. O clube chegou a ficar 6 meses sem acertar os vencimentos. Por isso, vivenciou uma greve de 3 dias, sem treinamentos. Os funcionários também pararam. Mas esses atrasos já aconteceram em outras vezes, com o Cruzeiro e com o maior rival. Já passei por isso, no próprio Cruzeiro. Na época do Felício Brando, depois que construíram a Toca da Raposa, o Cruzeiro tinha algumas dívidas, chegou atrasado 20 premiações, 3, 4 meses, mas a gente segurava. E eu vou dar um exemplo. Eu era técnico do Atlético numa ocasião e o Atlético ficou 6 meses com o salário atrasado. Pegamos 5 ou 6 jogadores que tinham condições, faziam o repasse desse dinheiro para jogadores que tinham problemas, pagar colégio, pagar alimentação, e para os funcionários que precisavam. Com tantas pessoas sem receber, o torcedor já espera o anúncio de novas ações trabalhistas toda vez em que alguém deixa o clube. E esse momento de crise afeta a credibilidade do clube e dificulta a evolução do elenco para as temporadas. A gente falou muito de dívidas aqui, inclusive eu fiz uma análise do balanço e estava conversando com o Fael aqui em off, né, que o mais engraçado do que os times de futebol fazem é o seguinte: negocia uma dívida e lança no balanço como paga, às vezes com várias parcelas ainda para poder quitar. Isso está errado, isso não se faz, isso não é um balanço correto. O balanço correto que você faz é o seguinte: o que você tem a pagar e o que você entrou em caixa. Aí você tem um balanço mais honesto.
Agora, Bebel, a informação que eu já trouxe aqui no programa é que o Cruzeiro, no final do ano, deverá pagar esse transferban também com a ajuda de colaboradores, né, para poder contratar o ano que vem. Me preocupa muito só mesmo essa condição aí de como está surgindo a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, em relação ao Cruzeiro aí. Acho que está muito acelerado o processo. Vejo com bons olhos realmente você fazer as coisas, né, mais acelerado para que a coisa possa funcionar, mas algumas coisas eu acho que você tem que ser um pouco mais tranquilo para poder definir. Mas com o tempo melhor a gente pode comentar mais sobre isso. E quando virar empresa vai virar Cruzeiro S.A. A sigla vai ser CSA? Eu vou deixar passar batido, deixa, porque se a gente começar esse debate, aí a Bebel vai brigar com a gente. Então eu vou deixar passar não hoje.